falar um pouquinho sobre os bichos, aqui falando do Brasil. Sim. Porque deve ser uma questão de agropecuária aí. Como é que temos ovelha? Onde temos ovelhas? Sim. Existe incentivo para ter? Cabra? Quais os bichos? Quais os problemas? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Essa é uma questão muito interessante. Primeiro porque é uma pergunta que eu sempre tinha, fui estudar e você começa a entender por que não tinha tanto queijo de ovelha no Brasil, né? Porque colonização portuguesa, o principal queijo de Portugal é o Serra da Estrela. Azeitão, vários outros, muita ovelha. Que maravilha. Sabe-se que na nau, né, de Pedro Álvares Cabral vieram barris cheios de Serra da Estrela, que era queijo de ovelha. Vieram ovelhas, as ovelhas não despontaram aqui, o queijo foi todo jogado fora. E aí a vaca começou a adentrar o território brasileiro e hoje é o principal animal no Brasil. É o animal mais difícil de se trabalhar, no sentido de que ele ocupa mais espaço, ele degrada mais o ambiente, mas acabou sendo um animal preferencial. E eu também fazia essa pergunta, por que não cabra, por que não ovelha e búfala, então, e assim por diante, né? E com o tempo a gente começou a perceber, da mesma forma que tinham vários produtores escondidos de queijo de vaca, também tinham de cabra, de ovelha, de búfala, assim por diante. E o que é legal é que cada leite vai trazer um caminho de queijo. A relação, por exemplo, da búfala, você precisa de 5 litros de búfala para fazer um quilo de queijo. Os queijos de búfala eles fazem super bem para quem tem colesterol, por exemplo, o que não acontece com a vaca. Quem tem problema de lactose, tem vários leites que são mais interessantes para um, menos interessantes para outro. A questão da valorização. Muita gente fala, pô, mas queijo de ovelha tem queijo de 200, 300 reais o quilo. As pessoas não imaginam que uma ovelha às vezes dá 1 litro de leite por dia, enquanto uma vaca dá 20, 30, 40. Uma cabra às vezes morre de susto, né? O manejo dos animais é totalmente diferente. Então esse é um outro universo que a cada queijo a gente pode explicar a raça da ovelha correta, no lugar correto. Agora, onde estão esses bichos? Tem praticamente no Brasil inteiro. Você tem queijos na Paraíba hoje, né? Na Fazenda Taperoá, que você tem todas as raças brasileiras, né? Desde as vacas ebuínas até raças de cabra, de ovelha. Então, assim, isso é uma coisa que está se desenvolvendo demais. A genética no Brasil está num momento assim que tem gente assim não sabe nem para onde andar de tanta opção que você tem. Agora eu queria que você falasse sobre 2 assuntos. Vamos começar falando sobre esse projeto, Filhos ou os Filhos do Queijo, é isso? Os Filhos do Queijo, exatamente. Bom, eu sempre trabalhei com jovens, né? E sempre estive ligado no terceiro setor também, tentando propiciar experiências de lazer e educação pelo alimento. E obviamente que com queijo não seria diferente, porque a gente percebe primeiro que essa questão que o jovem, né, não tem 17, 18 anos de idade, a maioria dos jovens estão aí perdidos, né, não sabe para qual caminho seguir. Desemprego, êxodo rural, e principalmente o produtor precisando cada vez mais de mão de obra qualificada, as lojas, todo mundo que trabalha com queijo. E juntando a isso a questão do queijeiro, né? O que é o queijeiro para mim? É a pessoa que trabalha com queijo na produção, na maturação, na finagem, que é o que eu mais faço, né? No transporte e assim por diante. Eu criei um curso gratuito, onde jovens de 17 a 20 anos que já concluíram o ensino médio, eles passam durante esse tempo todo tendo aulas teóricas e práticas comigo, né? Então eles vão aprender a fazer queijo, eles vão aprender a maturar queijo, eles vão aprender sobre a história do queijo, vão entender o porquê é importante a gente respeitar as tradições, essa questão da grande diversidade que a gente tem. Qualquer jovem pode fazer? A gente abriu as inscrições para a primeira turma agora no começo do ano, tivemos mais de 500 inscrições e a primeira turma tem 8 jovens. Esses 8 jovens já estão fazendo seus queijos e o nosso objetivo é bem pontual. Até o final do ano a gente quer que todos estejam empregados, cada um numa fazenda, cada um numa loja, ou então tendo o seu próprio negócio, porque muitos deles querem montar lojas de queijo nas suas comunidades, que é um trabalho que a gente vai andar com isso muito fortemente, para ajudar na democratização. O curso é na sua própria loja? Fala também um pouquinho da sua loja, né? Você atende na loja, você está lá orientando quem vai comprar? Dá para degustar queijo na sua loja? Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, o curso, primeiramente, ele é também na loja, mas nas fazendas. Degustar, deixa eu degustar mais um pouco. Aproveita, daqui a pouco a gente vai abrir esse cremoso aqui. O curso é também na loja, até para os meninos aprenderem como você faz uma degustação de queijo, como você faz o atendimento, como você monta uma tábua da maneira correta, as facas e tudo mais. Porque na loja, o mais importante que a gente tem na loja, apesar de ser um ponto de venda e tudo mais, é a educação. Qualquer pessoa que chega na loja, ela pode experimentar a loja inteira. Inclusive acontece de muita gente que vem da periferia mesmo, demora 2 horas para chegar lá de transporte público, vai para a loja, experimenta a loja inteira, né? E leva os seus 20, 30 reais de queijo. Então, para a gente, uma venda grande ou uma venda pequena não muda nada, porque o que a gente está fazendo, em primeira análise, é educar.
Então, esse trabalho que a gente faz com os meninos, ele é fundamental, principalmente para a gente trazer gente nova, sangue novo para o mercado. Eles já estão assim, nem começaram o curso, já estão fazendo queijo, já estão aprendendo a maturar, tem resultados maravilhosos aí que a gente vai divulgar com o tempo. Vamos agora para o nosso prazer aqui, a gente merece, né? Você explicou tão bem, tanta coisa importante para a gente, então eu queria agora brindar com você. Eu vou pedir então agora que me traga um copinho extra para a gente servir o vinho do Porto. Bom, esse é um assunto dos mais ricos, dos mais complexos, que é a história de combinar, harmonizar ou ornar, como a gente fala no interior de São Paulo, de Minas, né? Porque o interior de São Paulo, de onde eu venho, é um pouco mineiro também, né? Sem dúvida. Tem um toque mineiro ali, tchim-tchim. Não, porque existe a história de se fazer, né, queijo e vinho, vinho e queijo em casa, todo mundo gosta de fazer. Botar uma tábua de queijo e abrir um vinho, normalmente tinto. Sim. E essa a questão que foi... Um dilema. Que acabou sendo, vamos dizer, revista nos últimos anos e hoje a maior parte dos sommeliers do mundo, vamos dizer assim, acha que o vinho tinto não é o melhor parceiro para o... Eu estava de ornar, falar dos parceiros também, né? Parceiro para o queijo. Eu já estou... Toda a minha opinião, fala você, o que você acha e aí a gente parte para essa discussão toda. O que combina bem? Eu abri um Porto aqui porque eu acho que dá com muitos queijos, mas vai lá. É uma pena que a gente não trouxe um azul aqui hoje, que seria, né, a combinação mais clássica aí. Essa história do queijo vinho é muito interessante, né? Porque eu sempre fico imaginando, primeiro que eu imagino quanto vinho ruim e errado eu tomei na vida, quando, né? E quantos casamentos não saíram de um queijo e vinho, porque é uma coisa tradicional brasileira. E quantos casamentos desses que as pessoas comeram um queijo super leve com um vinho paulado, deu tudo errado, mas estão casados até hoje, né? Então é bem interessante. Mas quando você fala da questão do tinto, para mim, eu acho que não é questão de seguir uma moda. Mas eu acredito que o vinho branco realmente ele combine muito mais com a maioria dos queijos. Obviamente que você tem combinações perfeitas, tal, mas eu acho que o vinho branco, o espumante como um coringa, né? E o vinho branco, eu acho que ele combina muito mais. Muito mais difícil harmonizar o tinto com os queijos, se a gente puder dizer assim. Não, o que acontece, isso fazendo testes, né? Ninguém está inventando. Não é só o que a literatura diz, mas eu sempre faço teste com todo tipo de vinho. Eu também, mesma coisa. E o que acontece é porque o queijo tem uma história da gordura láctea, vamos chamar assim, né? Algo que cria uma capa na boca, a ponto de ter tido um simpósio uma vez numa das feiras de vinhos da Itália, na Vinitaly, um simpósio para qual que era o queijo que poderia segurar uma mussarela fresca. Daquela bem gorda. Gorda, porque cria uma coisa na boca que fica bem impenetrável. E a acidez de um branco pode se dar muito bem nessa hora. Exatamente. E vinhos doces, vinhos adocicados com alguns tipos de queijo também, ou meio doces. Pode não ter meio curado, mas meio doce tem. E aqui no caso, é o vinho do Porto, mas o vinho do Porto é vinhos fortificados, que são, a maior parte deles, adocicados, que pode ajudar em alguns queijos, pode dar uma combinação muito interessante e, ao mesmo tempo, mais alcoólicos, mais fortes. Mas o que eu falo sobre o tinto com queijos, para também que não me chamar de xiita e dizer, pô, eu estou sendo muito chato, é que não é desagradável, mas o vinho perde muito. É muito bom para o queijo, o queijo dá uma temperada no queijo, mas não é bom para o vinho. E para fazer um teste, tomam um vinho, sintam as características, né, a qualidade, o sabor desse vinho, sozinho, vinho tinto. Depois você come o queijo, quando tiver com um pouquinho do queijo na boca, dá um gole no vinho, você vê que o vinho perdeu. Então, esse é o problema. Então, muitos brancos podem... Mas eu acho que assim, existem variedades de queijos diferentes, vinhos diferentes, a gente pode se encontrar um dia para falar só sobre combinação. Nossa, vai ser um grande prazer. Compatibilização de queijo e vinho. Podemos passar uma semana, não precisa ser só um dia. Tem mais queijo aí pra gente? Não? Vamos abrir esse branco aqui maravilhoso, que eu não vou nem fazer força, porque esse trabalho de maturação que a gente faz é fundamental, né? Que a gente tem um centro de maturação para transformar esses queijos do jeito que eles ficam. Bom, olha que beleza, ó. E agora, aí vão as dicas para você que quer provar esses queijos divinos, como é que você encontra, onde você encontra, onde é a queijaria, todas as informações vocês terão agora.
E lá vocês vão encontrar o Fernando, não só o Fernando, como também a Luciana. A Luciana que está aqui com a gente hoje, que é responsável por todos os nossos eventos, produções e tudo, todos os assuntos que eu não dou conta, ela que faz. Quando eu estou viajando, ela que está tomando conta de tudo lá. Cuida do seu coração lá, né? Vamos aqui provar então. Meu Deus. Provar com o branco ou provar com... O que é interessante, muitas vezes as pessoas esquecem disso, é que um queijo pode combinar com mais de um tipo de vinho. Sim. Com vinhos diversos, dando resultados diversos. Fernando, agora eu queria te agradecer imensamente pela presença sua aqui nessa uma taça de vinho com o Beato. Vamos fazer esse brinde. Agradecer também a todos que estiveram com a gente aqui e que a nossa conversa tenha sido inspiradora para saborear mais e melhores, sobretudo melhores queijos. E claro, vinho. Beijos e brindes então a todos.